Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Neste versículo, a lição que Paulo ensina aos filipenses é que eles devem tomar cuidado com os falsos crentes. Se você reparou bem, essa expressão, a palavra cuidado, se repete 3 vezes neste versículo. Essa expressão pode ser traduzida por acautelem-se, tenham cautela, tomem cuidado com algo. Significa ter atenção constante, estar em alerta, avaliar muito bem algo. Traduzindo isso de outra forma, o que Paulo está dizendo aqui é: fiquem espertos e fujam de alguém assim. De quem, Paulo? Bom, ele descreve 3 características do tipo de pessoa que devemos fugir. A primeira característica é que elas são como cães. É óbvio que Paulo não está proibindo os crentes de terem pets ou cachorros de estimação. Ele não está sendo literal, ele está fazendo uma analogia, uma comparação. Acontece que naquela época, diferente de hoje, cães eram animais imundos, selvagens, que vagavam pelos desertos em matilhas, caçando presas e latindo o tempo todo. Pareciam mais com os lobos que vemos na televisão. As pessoas com quem os filipenses deveriam tomar cuidado eram como estes cães. Essas pessoas metiam o nariz onde não deviam, viviam vagando pelas igrejas e latiam suas mentiras para devorar os crentes. Eram pessoas moralmente imundas. A segunda característica de pessoas que os filipenses e nós devemos fugir: pessoas que são más obreiras. As atitudes dessas pessoas não eram más só de vez em quando. Tudo o que elas faziam girava em torno de práticas imorais erradas. Elas constantemente agiam assim. A terceira característica, elas faziam parte da falsa circuncisão. A circuncisão era um rito feito em bebês israelitas, por meio do qual aquela pessoa passava a fazer parte do povo de Israel. Era uma espécie de cirurgia feita no menino, conhecida hoje como a cirurgia de fimose. Todo bom israelita se orgulhava de ter sido circuncidado. Mas Paulo diz que os filipenses deveriam tomar cuidado com a falsa circuncisão. Quem eram esses homens? Pelo contexto da época, Paulo está falando claramente de homens judeus que diziam crer em Jesus Cristo. Eles haviam sido circuncidados para fazer parte da nação de Israel e chegaram a conhecer o Evangelho de Jesus, mas para eles era inconcebível que uma pessoa que não fosse de Israel pudesse crer em Jesus sem antes ser circuncidada. Na verdade, eles diziam que para alguém ser salvo, era preciso primeiro se tornar judeu, cumprir todos os rituais da lei de Moisés, fazer a circuncisão para só depois aceitar a Cristo. Então estes cães, maus obreiros e falsos circuncidados eram judeus, que diziam que gentios tinham de se tornar judeus antes de se tornarem cristãos. Eles eram maus obreiros, segundo Paulo, porque ao invés de ajudar o evangelho, eles só atrapalhavam. Colocavam um monte de regras e rituais para que uma pessoa pudesse ser salva por Jesus. Hoje em dia temos bem poucos homens desse tipo em nossa sociedade, mas o veneno deles pode ser encontrado em muitas cabeças que têm esse mesmo tipo de pensamento. Eu não sou tão mal quanto as pessoas lá do mundo. Eu cresci na igreja. Eu venho de um lar com princípios. Sou até mesmo uma boa pessoa. Sou até mesmo melhor do que você. Esse tipo de pessoa quer se diferenciar dos outros pelo que faz ou deixa de fazer. Pessoas que querem sempre dar evidência de que são superiores a outros espiritualmente. Pessoas que acham que, para se tornarem crentes, os outros deveriam se tornar como elas são.
São pessoas arrogantes, orgulhosas, cheias de si mesmas, que acham que merecem ser salvas ou merecem ter a aprovação de Deus por causa de suas boas obras e suas boas atitudes. Elas fazem listas de coisas que fazem muito bem e sempre olham para essas listas e se orgulham de não serem tão más quanto as outras pessoas. E o pior, não só fazem isso, mas são pessoas que querem ensinar as outras a fazer o mesmo, e se essas pessoas não fizerem isso, não podem ser salvas. Sabe qual seria o conselho de Paulo a nós diante dessas pessoas? Cuidado! Tenham cuidado, fujam desse tipo de gente, não deem ouvidos a elas e mais, não sejam como elas. Cuidado com os falsos crentes. Sempre que alguém disser, preste atenção em mim, por causa das coisas boas que eu faço, querido, abra bem o seu olho. Essa é uma frase de pessoas legalistas e arrogantes que acham que são melhores que outras. Essa é uma marca de um falso crente, de um mau obreiro. Não são as coisas boas que fazemos que nos tornam aceitáveis diante de Deus. É o que Jesus Cristo fez por nós que nos dá acesso ao Pai. Não é porque nascemos na igreja, ou porque vamos a todos os cultos, ou porque ajudamos a quem precisa, que nos tornamos bons diante de Deus. É pelo que Jesus Cristo fez. Cuidado com o tipo de gente que prega esse tipo de coisa. Não ouça o que eles dizem, não acredite nessa mentira e tome cuidado para não ser assim. Essa é a primeira lição que aprendemos. Essa é a lição que aprendemos com esse texto. Cuidado com os falsos crentes. Que não sejamos como eles.